Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do nosso Pode Emagrecer comigo, Ludmila Paz, e ao meu lado. Olá, gente. Eu sou a Jamile Costa, sou nutricionista e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Isis Vieira. Ela vai contar um pouquinho do processo, né? Ela está em processo ainda de emagrecimento. Ela é estudante de nutrição, provavelmente, a gente vai saber daqui a pouco, mas provavelmente induzida por conta disso. E também ela é mãe de um bebê ainda de 7 meses, então a gente sabe dos desafios da maternidade, principalmente envolvendo esse processo de emagrecimento. Bem-vinda, Isis. Ai, obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falar de saúde nunca é demais, né? E um processo de emagrecimento responsável também tem que ser disseminado. Porque a gente vê tanto milagre por aí, tanta Com loucura certeza. que o povo faz. É o shake que te emagrece um dia, é a cápsula, é isso e aquilo. Então, a gente precisa falar de respeitar esse processo, né? E de que forma esse processo pode acontecer para cada um, que é individual. Perfeito. O processo é individual. Então, estou muito feliz de estar aqui e bora conversar. Espero que faça sentido aí na vida de alguém. Perfeito. Legal. A gente estava conversando, né? Vendo um pouco da tua história, e eu acho que é interessante para as pessoas também saberem, para tu contar um pouquinho pra gente como que começou, assim, né? Porque a gente vive a nossa infância, a juventude, e sempre tem algum estalo que vira a chavinha, tanto para um lado quanto para o outro. Então, pode ficar à vontade para contar um pouquinho como começou esse processo todo para ti. Eu sempre tive meu peso normal até a pandemia. Aí entrou a pandemia, eu tinha 66 quilos, aí na pandemia, com o processo de compra do nosso apartamento, que vai documento, volta documento, me deu um pico de ansiedade muito grande. Então, toda vez que não dava certo, era um balde de sorvete. Lanche, isso e aquilo, e a gente em casa, a gente sabe que muita gente ficou com ansiedade na pandemia, várias doenças mentais, físicas também, porque a gente parou de estar se movimentando tanto. A não ser meu vizinho de cima, que ele pulava dia e noite, tá super bem agora. E aí foram 20 quilos na pandemia. Aí eu comecei a fazer exercícios e tudo mais, só que não tinha conhecimento nenhum sobre alimentação. Mas ainda na pandemia tu conseguiste movimentar? No finalzinho já. Entendi. Aí eu não tinha conhecimento nenhum sobre alimentação. E eu sempre gostei de cozinhar. E comer. Porque Eu lembro cozinho. que eu via uns quadros teus sobre O Master Chibé. o Master Chibé. Sempre gostei. Aí o meu, aí o pessoal, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. Eu falei, gente, não é possível que algo que a gente precisa consumir, que é o alimento pra gente viver, seja ruim. Exato. Não, vou procurar saber alguma coisa sobre comida. Como continuar comendo e vivendo bem. Perfeito. Aí, menina, essa questão da nutrição veio quando eu fui fazer meus exames de rotina mesmo, no começo de ano, janeiro. E aí vieram os resultados, triglicerídeo alto. Aí eu, meu Deus, gordura no sangue, gordura de toda parte. Meu Deus, eu enlouqueci. Aí eu falei, agora eu vou me matricular. Eu já queria fazer a área da saúde. Vou me matricular num curso. Aí tava dúvida entre biomedicina e nutrição. Como eu já estava buscando esse contexto de entender meu corpo, de que forma ele poderia funcionar melhor, aí eu falei, eu vou escolher nutrição. Que aí eu vou provar para as pessoas que elas podem comer sim e viver bem, né? E ter saúde. E aí, menina, eu comecei na nutrição. Parecia assim que sempre foi a minha vida ali. Ai, que legal. Sério, eu gosto muito do curso. Passou voando, já tô na metade do curso. E é isso, sabe? Mas foi esse foi o start, assim, esse foi o início. Aí consegui regularizar, né, o meu triglicerídeo, graças a Deus. Hoje eu só tô com a questão do sobrepeso, mas a questão de mapa de saúde, questão de triglicerídeo, hemoglobina glicada, glicemia, tudo normal. Então, E durante esse processo, o que mais te incomodava, naquela época que tu ganhaste, né? Na pandemia, que tu ganhaste muitos quilos. O que mais te incomodava? Tu lembra? gente, amarrar meu cadastro. Eu tinha um cliente que eu tinha que colocar, era padrão uniforme. Era uma camisa gola polo vermelha, uma calça jeans e um tênis. E só de abaixar, se fazer esse movimento de abaixar pra amarrar o cadastro, eu subia cansada. E assim, eu viajava muito por eles. Então, me alimentava mal na estrada. E aí, meu estômago começou a doer muito. Doer. Eu falei, gente, isso é a minha alimentação. Então, Não é possível. além de movimentos básicos do dia a dia, como amarrar um cadastro, né? Que tava te incomodando, também já fisiologicamente também começou a te Muito. incomodar. Aí eu fui fazer meus exames, aí
uma leve gastrite. Aí eu falei, não, tenho que controlar isso. Tenho que controlar isso, tenho que dar um jeito. Isso na pandemia, você tinha quantos anos, Isis? Eu tinha 20... Gente, foi 2020? Vai pra 2020. trás. Menos 5. 28. 28. Entendi. É interessante porque aí a gente teve uma mudança de critério, né, do diagnóstico de obesidade. Agora, se você tiver mais, por exemplo, para mulher, acima de 32% de gordura, tu entra como obesidade, mas pode ser pré-clínica ou clínica. E aí, o que diferencia são os, não necessariamente sintomas, né, mas os comprometimentos que isso está causando na tua vida. E às vezes a gente pensa em comprometimento da vida só em relação a estar diabético, a estar hipertenso, mas na verdade é comprometimento até de locomoção, de atividades básicas do dia a dia. Então, se você já tem esses pequenos comprometimentos com esse percentual de gordura acima de 32, já entra como uma obesidade clínica, ou seja, tu já está tendo realmente um comprometimento da tua vida em relação ao peso e aí já tem que fazer um tratamento mesmo para obesidade. E às vezes a gente não leva em consideração, né? A gente espera, assim, estar num grau com umas doenças bem mais complicadas, para de fato se atentar que precisa fazer alguma coisa em relação àquilo. Espera o médico falar, olha, tá pré-diabético. Olha, tá com pressão alta. Exatamente. Tipo, o que tá acontecendo agora são muitos jovens que eu digo, 20 e poucos anos a 30 e poucos anos, diabético, hipertenso, muito, e infartando. Infartando real. Antigamente tu vê o que é idoso. Pessoas Hoje mais em dia velhas, né? não. Tipo, fulano, 28 anos, morreu do que infarto. É porque, na realidade, assim, eu acredito, até por ter vivido, né, e trabalhar com isso, a pessoa, ela não se percebe no dia a dia, nesses pequenos detalhes, até que aconteça algo bem firme, um episódio marcante. Mas ela vai no dia a dia levando. Ela vê que ela até percebe que tá ganhando os pesos, as roupas estão ficando mais apertadas. Mas ela tá tão no automático na vida que ela vai seguindo. Ela vai seguindo. E aí vem e espera um boom desse mais grave para poder tomar uma atitude. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. E é isso que a gente tenta propagar. Manter uma alimentação saudável, sem deixar de comer as coisas que gosta, ou sem deixar... Porque tem gente que fica sem se alimentar de fato, não come. Tô doidinho. Então, ter essa alimentação saudável, praticar atividade física é muito mais do que só a questão do corpo, de engordar ou não. É de você manter essa longevidade, você conseguir, né, viver uma vida mais Envelhecer saudável. bem, né? Exatamente. Só que as pessoas não se preocupam, né? Tu sabias que as minhas maiores inspirações, assim, que eu sigo de internet, são as mulheres acima dos 50? Eu sigo um monte de musa acima dos 50. Musa porque fitness. te inspira a querer chegar desse jeito lá. Aí, sabe? Eu quero, agora que a gente tem filho, a gente já pula pra próxima fase. Eu quero conhecer meus netos, eu quero brincar com os meus netos. Se for da vontade de Deus que meu filho tenha filhos. Mas a gente já pula pra próxima fase. Eu quero viver com os meus filhos. Só que aí tu vai pensando a longo prazo. Eu quero também viver com meus netos. Poxa, eu vejo a minha sogra. Minha sogra, ela é assídua na atividade física. Tanto que parece que ela que é a mãe da criança, sua avó. E aí eu vejo a facilidade que ela tem em colocar ele pra andar, pra ele se locomover, ficar com ele, ela ajuda a gente. Então ela fala assim, ela me chama de Isoca, ela fala, Isoca, hoje em dia eu treino pela minha família. Perfeito. E ela treina todo santo dia, até de sombrinha ela vai na chuva. Tem dessa. Uma inspiração, né? Tô te falando. Eu vejo também muito na minha avó. A minha avó, ela não faz nenhuma atividade assim, de ir pra academia, essas coisas. Mas ela é extremamente ativa. Ela fez, acho que 79 anos, agora em fevereiro. Gente, ela não toma nenhum remédio. Sério, Jamile? Nenhum. Caramba. Aí ela faz exame, a glicose dela dá 70 e pouco, tipo, melhor que a minha. Né? Não tem hipertensão, tem pré-diabetes, tem nada. Então só é assim, ela não come besteira, assim, de ficar pedir lanche, isso não existe lá na casa dela. Acho que isso até me ajudou, com certeza isso me ajudou em relação a ter um paladar mais construído, né? Então a gente não tem o hábito de comer besteira na casa dela.
E ela faz assim, ela acorda super cedo, vai na padaria, ela se arruma pra ir na padaria, passa batom e tudo. E tu vai olhar ela, tu nunca vai dizer que ela tem quase 80 anos. O dia que vocês não deixarem ela vai fugir. Inclusive, isso foi uma confusão na pandemia, porque ela dizia que ela queria aproveitar a Quinta da Carne. A minha, a gente tem que esconder a chave, ela tem 82. Porque ela quer fugir, ela quer atrás do namorado dela, que ela tá com Alzheimer, então ela fala que ela tem um namorado, que ele comprou um terreno, que ele quer levar ela pra conhecer. Aí tu abre a bolsinha dela, tem 2 calcinhas, um pente e uma toalha. Que tal? Acabou. Mas é isso, tipo, a vovó também, sabe? Para além do Alzheimer, ela não tem nada. Nada, 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 nada. Então, ela era ribeirinha, né? Então, ela se alimentou a vida inteira dela da pesca. Então, é sempre peixe, ela não come frango. Desde a época da gripe aviária, ela fala que o frango tá contaminado. Ela não come frango de jeito nenhum. Às vezes carne, mas a principal alimentação dela é peixe. Ouvindo vocês falar, me vem muito à cabeça que isso é um estilo de vida. Não necessariamente é você ir pra academia. Você pode ir pra academia e não ser saudável. Isso é muito claro. Mas você levar um estilo de vida de maneira geral vai te ajudar na longevidade, vai te ajudar na tua qualidade de vida agora. Só que muitas pessoas não conseguem enxergar por esse lado, né? E o que eu falo sobre estilo de vida é tudo. É a hora que você acorda, é a hora que você dorme, é o que você come na maioria das vezes. Eu sempre falo aqui que eu não propago restrição. Você não pode comer uma pizza, você não pode comer um hambúrguer. Gente, não existe isso. Isso faz parte da nossa alimentação, faz parte do nosso lado social. Mas com que frequência você faz isso? O que você faz no seu dia de manhã cedo? Você consegue tirar um horário para ir treinar? Então, tudo isso faz parte do estilo de vida. Então, provavelmente, a tua avó manteve um estilo de vida mais ativo, né? Exato. Para hoje chegar numa velhice tão saudável. Cara, hoje eu não consigo, às vezes eu olho pra alguém e a pessoa fala, não, mano, eu passo longe de academia, ou não faço nenhuma caminhada, e eu não consigo julgo. entender. Eu não consigo Sabe entender. quando eu consigo falei, entender? meu A pessoa ainda Deus, te fala. A pessoa ainda Cria um fala. pânico em mim. Porque a pessoa fala isso às vezes com tipo um orgulho. Não, eu não vou. Não, passo longe. Eu Depois falo, que a gente começa a estudar, a gente sabe o quanto isso é prejudicial. Total. O nosso metabolismo vai lá pra baixo, depois dos 30 tudo aparece. O que tem que aparecer, a conta chega depois dos 30. E, por exemplo, são 3 netos que nasceram no mesmo tempo. Eu, minha prima e meu primo. Meu primo, ele tem uma obesidade muito alta e a minha prima, ela é diabética já. Ela teve que perder peso na marra. E ela trabalha com comida. É fast food. Então, ela teve que se entender que aquilo ali é o trabalho dela, mas não tem que ser o que ela come todo santo dia. Sim. Então, ela perdeu bastante peso. Eu não tenho tanto contato com ela, mas o tempo que a gente se encontra nas festas de família, ela falou que ela teve que fazer uma reeducação alimentar, porque além da diabetes, o joelho dela já estava ficando comprometido. Que é muito peso pra carregar. E super novos, né? Muito. Ela ficou diabética com 30. Primeiro foi a pré, depois diabetes. Eu tenho atendido cada vez mais pessoas de 20 e pouco, 30 anos, ou já no estado de pré-diabetes, ou assim, o médico tentando, pela idade, eles, mesmo que os exames dêem no estado de diabetes, mas como pela idade ainda consegue ali ter uma reversão, eles não querem ainda dar o diagnóstico. Aí tenta, insiste, não, tem que melhorar, tem que tomar medicação e tal e tal. Mas cada vez mais pessoas nesse estado muito novos. Gente, De 25 a 35 anos, assim, muita gente. E as pessoas são desconhecedoras do quão prejudicial a diabetes é. Por exemplo, uma feridinha já não cicatriza bem porque o tecido já não tem tanta oxigenação por conta da resistência à insulina. Então é coisa que a gente estuda, só que eu acho que devia ser propagado para as pessoas de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais orgânica, mais leve, que as pessoas entendam. Eu tenho um vizinho que primeiro foi o dedinho, depois subiu mais pro pé, depois foi pra perna, depois passou pra outra perna e definhou. E continuou ali, comendo. Falou, eu sou diabética, mas eu não como doce. Mas olha a cerveja. 1, 2, 3. E a pessoa não entende que isso tudo vira açúcar.
É porque, na realidade, eu entendi o que tu quiseste dizer, e isso vai muito assim, de quem trabalha com isso, combater isso dessa maneira mais acessível para as pessoas. Uhum. Porque não é atrativo para elas ouvir sobre isso, elas não querem saber sobre isso. Mas quando? Então, até uma missão, assim, tentar fazer que isso chegue até elas de maneira mais atrativa. Para que elas, olha, vai acontecer isso. Se você não cuida disso, a consequência é essa. Só que de uma maneira mais, né, E o que as quanto isso pessoas é gostam de ver. contraditório, né, também, porque é a era do fitness e quando a gente vê pessoas mais jovens adoecendo. E às vezes eu vejo que é muito pelas comodidades que a gente tem atualmente. Você não precisa sair nem para comer. Uhum. Você não precisa, você sai de casa, pega um Uber, pega qualquer coisa, é muito mais acessível. Antigamente Então, só pegava táxi que tinha dinheiro. pois é, né? Então as coisas são muito mais acessíveis. Isso tem, claro, tem um lado muito bom, mas também tem um lado ali que atrapalha uma vida mais saudável, né? Então, esse estilo de vida atualmente, ele acaba mascarando, né, as consequências, digamos que ruim em relação a isso, essas comodidades dos dias atuais. E eu acho até, pensando aqui, uma vez eu conversei com o Leonan, que eu falei assim, ele é personal, eu também. Então, a nossa rotina, ela é, assim, né, uma rotina, é um estilo de vida mais saudável pra tudo. É uma vida ativa, a gente, enfim, se movimenta, se alimenta bem e tal. Isso é muito claro pra gente, porque a gente trabalha com isso, a gente vive isso. Mas a quantidade de pessoas que não tem um estilo de vida desse, o reflexo é isso que tu estás falando. Pessoas mais novas, tendo mais comorbidades, tendo mais, assim, problemas que antes não se via tanto. Só que pra gente, às vezes, a gente precisa cair em si, enquanto profissional, de que a nossa realidade é diferente da realidade de Outra. muitas pessoas. Por isso que eu te falo dessa questão de se tornar mais acessível para o público de massa. Perfeito. Porque tem uma bolha. A bolha ali, que é a galera do fitness, a galera do saudável, tem a galera que é vegana, já puxa já outras causas e tudo mais. Eles entendem, sabem, compreendem. Chega no supermercado, já vai olhar logo o quê? Tabela nutricional. Uhum. Mas a maioria das pessoas leigas, não sabem olhar uma tabela nutricional. Sim. Outro dia eu tava no mercado e eu gosto de ver o que as pessoas levam no carrinho, que serve para o meu trabalho quanto influenciadora Uhum. e serve para posteriormente por conta da nutrição. Perfeito. Que o que as pessoas comem é o que está acontecendo no mundo. O que tu come é o que está acontecendo no mundo. E aí eu olhei 5 carrinhos, 4 tinham salsicha. Salsicha. Meu pai. Quem nunca se juntou com os amigos para fazer um hot dog, um dogão? Sim. Quem nunca? E aí, o pior, teve um senhor na hora que eu tava na fila do queijo, que ele pediu R$2 de salsicha. Ele não tava nem com carrinho, ele tava com uma cestinha, pediu R$2 de salsicha. A moça deu 3 salsichas pra ele. Deu R$1,98. Até o valor eu vi. Então, a gente tem um lado social que tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro. Uhum. E o salário não aumenta. E a gente tem, em contrapartida, a falta de conhecimento. Sim. Exato, a De falta que- de conhecimento. Porque, por exemplo, tu poderias, com esse valor da salsicha, comprar ovos. Eu já ia falar isso. Uhum. Então, Até porque aquelas 3 ele ia comer numa porrada. O ovo do mesmo jeito. pois é. Entendeu? Em relação a custo, é muito parecido. E em relação à qualidade, né? Os ovos seriam bem melhor. Na minha casa, uma vez por semana, porque eu tive 2 casas, da minha avó, essa que eu falei, e da minha tia, que me ajudou a me criar, irmã da minha mãe. Então, uma vez por semana era salsicha o almoço. Uma vez por semana era selado, salsicha. E assim, ela usava muito condimento. Tinha o condimento pro arroz, tinha o condimento pro feijão. Cada comida tinha um sachêzinho. Específico. Porque as marcas vendem assim, né? Exato, para vender mais, né? E aí, o que aconteceu? Ela adquiriu um câncer de mama, deu metástase onde? No estômago. Acabou o estômago. Saiu um líquido negro do estômago dela. E Caramba! fétido. Tava com a sonda, tu pegava assim a bolsinha, negro e fétido. Meu Deus. Desde então, 2019, que foi quando ela faleceu,
Aí eu falei, eu nunca mais uso condimento na minha vida. Ah, ainda tinha o pacote do suco. Era variado, era ostentação. Tinha de laranja, tinha de morango, de uva. E olha a gente de tarde, olha a gente de noite assistindo o filme, meus primos. Tu fala do pacotinho de... De kisuke. de Kisuke. Então, isso era um estilo de vida lá, na casa dessa minha tia. E é muito falta mais de conhecimento, né? De informação do que necessariamente em relação à Total. grana. Até porque ela trabalhava no comércio, então ela ganhava muito mais do que um salário. Tanto que não era pouco, era ostentação mesmo, era pacotão, tipo meio a meio, assim, Sim. sabe? Tinha muito. Então, hoje o meu primo mais velho é diabético. Ela faleceu, né? Infelizmente. Ela faleceu? Faleceu da metástase do câncer no estômago. Então, quando eu já tive a minha casa, já é algo que já não entrava. Por exemplo, agora com o bebê, já são outros 500. Por exemplo, Mucilon. Uma galera da Mucilon. Uhum. Outro dia minha sogra chegou com um pacote de Mucilon. E ela é do fitness. Isoca, posso dar pra ele? Falei, olha a tabela nutricional aí. Meu Deus, tem açúcar. Exatamente. Ah, mas ele não gosta de aveia. Eu falei, mas ele vai ter que gostar. Porque se der isso aí, ele vai saber que isso aí, ó, porque É gostoso. É gostoso. Olha, é palatável, é pra ser. ele não vai mais querer o outro. Não. De jeito nenhum. E não vai mais querer a abóbora que ele come. Não vai mais querer nada disso, porque ele já conheceu lá o negócio. Então, deixa a gente com mais... É muito difícil isso. Por exemplo, quando eu era criança, eu adorava que quando eu vinha da capoeira, né, que fazia capoeira, que o papai fizesse uma pratalhada de miojo pra mim. Eu sou louca por miojo. Louca por miojo. Tanto que eu fiz uma brincadeira com meus amigos lá na faculdade. Qual é a porcaria que tu não consegue te livrar? E cada um falou a sua, né? Eu falei, agora, gente, o meu miojo. Aí, o que eu fiz? Eu aprendi a comprar aquele macarrão cabelinho de anjo. É. Consigo fazer com lemon pepper e tal. E fica uma delícia. Eu pronto. Ainda quebra um ovo. Ei, a crista de galo, cabeça de galo. Fica muito uma delícia, bom. fica muito bom. Eu aprendi a fazer bolo de chocolate fit. Eu aprendi a fazer inúmeras coisas. E eu dou pro povo provar, pra provar que é bom. Gente, eu falo muito isso. Eu falo, você precisa se dar a oportunidade. Claro, se você espera o sabor de uma nega maluca que tem no bolinho fit, não é a mesma coisa, porque não são os mesmos ingredientes. É um Lógico. fato. Mas você aprende também a saborear a outra, né? Se você se der a oportunidade pra isso. E só que isso vai muito assim. Ambiente familiar, né? Geralmente, por isso, hoje, é muito legal ver o teu cuidado com o teu filho. O que tu tá dando pra ele se alimentar? O que tu tá dando pra ele provar? Porque ele vai formar daí o paladar dele, né? Sim. E como a gente hoje tem um conhecimento, a gente pode oferecer algo melhor pra ele. Na época dos nossos pais, não tinha tanto. Então, eles davam aquilo que era. Por exemplo, a minha alimentação, quando eu era criança e uma adolescente, a gente comia muita salsicha. Na casa do meu pai sempre teve muito. Tanto que eu não como mais hoje, evito, por conta que eu sei da qualidade nutricional, que é péssima, não existe, né? Mas eu não vou te dizer que eu não gosto do sabor. Eu vou estar mentindo. Porque eu vivi a minha vida inteira consumindo salsicha. Mas hoje... É a minha besteira preferida, é hot dog. Ó, Mana, tá vendo? na gravidez. Mas é difícil comer, mas é a minha besteira preferida. Pois é, porque eu você nem aprende, gosto tanto né? de hot dog. Na gravidez, eu trabalhando, terminei de trabalhar, passei na praça de alimentação lá no IT Center. Menina, olhei pro hot dog, acho que minha boca encheu de água. Eu comprei um hot dog. Quando eu terminei de comer, eu falei, gente, por que eu comi isso? Tipo, passou total à vontade. Meu Deus, eu tava louca. Mas na hora eu tava enlouquecida. Ainda passou uma menina aqui também estudando na faculdade. Ei, irmã, olha a Nutri comendo hot. Eu falei, a Nutri tá grávida. Grávida tem É a licença criança. poética. Grávida pode. É a criança, exato. Mas é bem isso, é que você aprende a fazer escolhas. Eu amo comer besteira. Amo, mas esse amar e o não me controlar me levou a engordar mais de 25 quilos. E era um corpo que não me agradava, me feria, eu não era feliz daquele jeito. Eu tentei muito tempo me aceitar daquele jeito, mas não era natural, eu me forçava a me aceitar daquele jeito. Então eu precisei entender que eu ia ter escolhas, e escolhas pro resto da minha vida. Ponto. É doido. Agora, depois que a gente vira mãe, a gente tem medo de morrer, né, irmão? É. Aí reforça mais ainda. Eu tô quase 2 semanas sem treinar, porque me deu uma tosse, uma gripe. Eu até me forcei a ir pro boxe, mas eu não consegui fazer meia hora, que eu fiquei com falta de ar. Falei, não, vou esperar
melhorar 100% pra eu voltar. Em nome, eu volto hoje. Mas eu me sinto super mal de não estar indo. Mas aí eu fui... Eu não gosto de balança, mas eu fui me pesar porque eu estava sem atividade física. Emagreci 2 quilos. Mas por quê? A gente fica doente também, a gente não quer comer nada. Uhum. Então, tá comendo só pra... Sim, Tu sim. tocaste num ponto muito bom, Isis, que é a questão da balança. Eu tenho a minha experiência e tenho as minhas crenças sobre isso. A gente sabe, enquanto profissional, que o peso da balança não mede. Ele não te diz o que que tem, né? Ele te diz o teu peso por completo. Mas quando você está enfrentando um processo de emagrecimento, aquele número ali, por muitas vezes pra você, ele importa. Porque não é só o número da balança, é o que ele representa. Então, por exemplo, pra eu conseguir o que eu consegui, eu coloquei metas em quilos. Ah, eu ia na avaliação com a Jamília, eu observava a avaliação, eu sabia como estava a minha composição corporal, eu queria baixar meu percentual de gordura, mas eu precisava ver aquele número da balança diminuindo, porque ele ia me dizer, além das roupas e tudo mais, que eu estava no caminho certo. Então, não é que a gente vá dizer, não te importa com isso, porque às vezes é o que importa para a Sim. pessoa, mas é mostrar para ela que existem outros mecanismos que ela também precisa olhar, não só o peso da balança. Tu acha importantes pra ti esses números? Pra mim, o da balança nem tanto. Porque eu tenho as roupas que eu usava antes da gravidez. Então, quando eu vejo que tá entrando, eu vejo que tá funcionando. Perfeito. Até porque, como eu faço a musculação e o boxe, a composição, o boxe ele puxa muito. E a musculação eu gosto de fazer bastante superior. Então, eu já vi que eu tava ganhando mais músculo. Aí eu tenho a balança de bioimpedância e eu tava vendo que a minha composição de massa magra, que é o músculo, tava aumentando. Então, na balança ia aumentar também. Perfeito. Nesse processo, tu melhorou mais a qualidade, né, da tua alimentação. Melhorei. O que eu não tirei de jeito nenhum, açaí. Eu diminuí, até porque tá caríssimo. Mas, gente, eu falo Açaí eu sempre não assim, tiro. porque todas as frutas são saudáveis e só Só o o açaí coitado que do não vai açaí não prestar. é. Isso é Claro que ele é preconceito. saudável, conjunto. né? Olha, eu fui fazer um curso lá em São Paulo, foi em 2023, de nutrição esportiva. Quase tudo se falava de açaí. Mentira. É. Então, mas o Porque é um problema dos não é o alimentos açaí. Super que energético, mais né? existe em relação à antocianina, que é bom para pós-treino, para recuperação muscular. E eles lá suando para ter um açaí de verdade, a gente aqui aquele açaí, uó. acessível e falando que Mas é Eu já não porque, como com Jamile, açúcar. Lá em casa é proibido. açaí exatamente, com o açúcar. problema não é a fruta, o problema é o que vai. Então, Aí tu tem que compõe. te É adaptar. porque o que que acontece? Lá pra eles, o açaí é visto de uma outra maneira. Aqui a gente vê ele como parte daquela refeição. Então a gente faz como refeição, come muitas vezes com comida. Tem o adicional da farinha de tapioca. Isso eu tô falando como uma visão, né, não do profissional, de quem viveu a questão do lidar do tomar, comer ou não, tomar o açaí ou não. É o que vem junto, né? Exatamente, esse É é o você problema. colocar muito açúcar, é você colocar muita farinha, é você comer muito charque, calabresa. Então, vai lá pra cima, né? De gordura, de calorias. Mas eu sempre disse que, assim, tudo é encaixado, né? Sim, sim. Por exemplo, eu já tive momentos durante o processo que eu tomei, por exemplo, açaí com aveia sem açúcar. Não era prazeroso pra mim. Não era. Não eu gosto. É o meu gosto. Eu gosto de botar uma colher pequena de sopa de açúcar com uma colher de farinha. É o que eu tomei durante esse tempo todo, mas é de gosto. Mas aquilo me fez conseguir controlar o meu consumo. Então, só que nem todo mundo vai conseguir. Vou Por falar isso que a eu vou gente falar fala uma que coisa cada que todo caso é um paraense caso. vai gostar. O quê? Não precisa tomar com aveia. O açaí, ele é muito rico em fibra. Ele não tem índice glicêmico alto. Ele tem um pouquinho lá de carboidrato. Ele tem muita fibra. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade, inclusive, depois de fazer cocô, né? Porque tem muita fibra. E ele tem gordura. Ele é um alimento equilibrado. Ele não tem muita proteína, não faz parte. Mas em relação a isso, ele é muito equilibrado. E esse equilíbrio desses nutrientes faz com que ele não tenha um índice glicêmico alto. Que não precise de aveia, como muita gente pensa. Perfeito. Né? Pra galera que consome do jeito com açúcar, aí ele já fica desequilibrado porque tem um açúcar. Aí precisaria um pouquinho de aveia para diminuir o índice glicêmico. Mas, e outra questão também é a farinha, a nossa farinha torrada, ela a gente chama de amido resistente por conta da torra, né? E esse amido resistente, ele funciona como uma fibra também. Então, dá para tomar açaí com farinha ou com farinha de tapioca. Eu sempre indico com farinha de tapioca porque
Claro que não dá para consumir muita farinha. Uhum. Então, quando tu pega, por exemplo, 30 gramas de farinha d'água, ela faz um volume pequeno. A tapioca não, ocupa logo espaço. A tapioca faz um volume grandão. E isso aos olhos é legal, Sim, né? com certeza. Mas não precisa tomar com aveia. Agora, sim, questão do açúcar, mas eu acho assim que a gente tem muitos adoçantes muito legais. Uhum. Que as pessoas sempre falam assim, Jamile, não gosto de adoçante é ruim. Tá, mas qual tu provaste? Adoçante não é tudo a mesma coisa. Uhum. Não. Tem Não vários é, tipos né? diferentes. Tem vários tipos. E hoje a gente tem muitos adoçantes que não tem gosto residual, não tem caloria, não é artificial, né? Xilitol, eritritol, até a combinação deles com um pouco de Estévia. sucralose. A estévia já tem aquele gostinho meio ruim. A maioria das pessoas não gostam. Eu sou super Mas um pouco adaptada à amargo, né? estévia. É. Super. Aí tem que saber também aprender a ler o rótulo, né? Que a gente sabe que tem muito adoçante que é mistura. Sim. Mas eu acho que, assim, o açaí, hoje eu não vejo de forma alguma como um problema. Uhum. Mas eu tenho uma paciente que ela só quer tomar se for 1 litro. Igual meu Aí, marido, o Igor. aí é meio difícil, mas tu consegue tomar, assim, 250, 300 ml. É por isso que eu sempre falo, é tudo de o contexto, É. quantidade e frequência. Lá em casa era meio litro pra cada. Aí depois que eu comecei na Pau reeducação, a pau. é 300. É pesadinho ali, ó. Gota Igual o por irmão, gota. né? Por Gota exemplo. por gota. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um alimento, principalmente pra gente, que é frequente na mesa do É paraense, importante. né? Então, poxa, você precisa abrir mão? Não, você não precisa, mas você precisa se adequar. Dá pra tomar 1 litro todo dia? Não dá. É. Não dá, você precisa entender isso, né? Dentro do processo de emagrecimento. Então, mas é importante, né? Cada caso é um caso, mas tem também o que é de maneira geral, né? Pra todos. O que eu achei interessante, Isis, da tua fala em relação a, principalmente, ter melhorado a qualidade da tua dieta, e falar principalmente do caso da tua tia, né, que consumia muito ultraprocessado e teve esse problema com câncer de estômago, é justamente porque a gente vive atualmente, né, uma era que as pessoas, elas consideram o alimento entre vilão e mocinho muito pelas calorias. Uhum. Caloria é vida, né? Então, não é porque um alimento não tem nada de caloria, mas ele tem uma composição enorme de um monte de aditivo químico que ele vai ser bom. Tem muito desses aditivos que eles são muito recentes, a gente não tem muito estudo a longo prazo. Só vai saber quando... Só vai saber Quando daqui a chegar. 20 anos, Quando chegar a 30 conta. anos. Exato. E aí, daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar com 50, 60 anos, o corpo ele já não é o mesmo, ainda vai ter esses problemas, né? Então, é muito legal isso. Não é você deixar de consumir calorias. Normalmente, os meus pacientes, eles ficam muito surpresos quando eles falam assim, Jamile, era muita comida. É muita comida. Mano, calcula 150 gramas de frango. É muito É frango muito no É prato. muito frango, é muito frango. Aí tu põe mais, sei lá, 120 de arroz, aí tu põe mais Fica um pratão. 150, e aí tu põe salada. Gente, é um prato enorme. É pedreirão. É pedreiro. Aí eu Às vezes a sempre pessoa não falo, consegue bater. É, Eu não consigo, é difícil. Quando eu tava bem regradinha, porque depois que eu adoeci, mina, desandou, mas hoje vai andar. Eu tava bem regradinha, chegava assim no final da noite, eu falei, eu tenho que comer carne. Aí lá eu empurrando carne. e haja carne. E haja carne. Pra bater a quantidade de proteína necessária por conta da musculação e tudo mais. Aí, eu tenho que bater minha quantidade de proteína, caramba. Aí, por isso que tem gente que usa o whey, né? Pra Aham. ajudar a bater, porque não consegue consumir só com a carne. Ainda tem essa questão. Tinha gente que fala, pra ganhar músculo tem que tomar whey. Só se tu não conseguir bater a tua quantidade de proteína necessária. Fora isso, acho que a suplementação é só se houver necessidade, né? É. Eu necessito. Porque eu não consigo bater. E quando É foi esse difícil. start, assim, tem quanto tempo que tu falou, não, eu preciso melhorar minha alimentação? Pois é, foi na questão da pandemia, tiveram altos e baixos, lógico, né? Que a gente entra, melhora a alimentação, volta, entra, melhora. E aí, na gravidez, eu consegui manter o meu peso, eu engordei 14 quilos, consegui manter. Só que aí, quando o neném internou, desandou. Até porque na frente do hospital só o que tinha era um carro de lanche. E por muitos dias, apesar dele estar na UTI, muitos dias eu não podia me afastar dali. Acho que, não sei, quem já viu esse momento, esse tipo de situação vai entender. A gente não pode tirar os olhos. Porque se tu tira os olhos, apesar de ter toda uma equipe e tudo mais, sempre tem alguém indisposto a trabalhar naquele dia. E tu, quanto mãe, tem que estar em cima.
Sempre tem. E eu acho que até ir pra casa tu não consegue Não sossegar, né? consegue. Eu ficava naquele hall ali, dia e noite, eu ia pra casa tentar dormir um pouco, mas assim, já cheguei a ficar mais de um dia sem comer nada, mais de um dia sem dormir, nos dias mais críticos dele ali, ou nos dias que eu tinha que ser mais incisiva. Aí quando eu ia comer, eu comi o lanche lá da frente, uma vez eu passei super mal. Então eu engordei 10 quilos só nessa internação dele. Foram quanto tempo? Foi um mês, praticamente um mês. Eu engordei 10 quilos. Pra tu ver como desregulou. E assim, o que eu Ele comia... nasceu e internou? Não, ele nasceu, veio pra casa e... Quando ele veio pra casa, eu já tinha perdido 6 quilos, assim. Ah, Em 26 dias, eu tinha perdido 6 quilos. Me alimentando normal, comendo bastante alimento que fosse me dar leite, tipo aveia, cozido. Tranquilo. E aí, quando ele internou, foram mais 28 dias de internação, com 2 cirurgias. Aí, menina, assim, a minha alimentação foi por água abaixo. Porque não tinha nada saudável na frente do hospital. E eu tinha medo de arredar o pé de lá e perder a avaliação de um especialista, que é lá uma vez na semana. Ele tem um procedimento, ou tem que ser um procedimento com urgência e não tá lá pra autorizar. Então, eu tinha que Teu estar lá. foco era total aquele. Total aquilo ali. E eu entendi, eu aceitei. sim. Não, foi o processo pro meu filho estar com saúde. Uhum. Agora eu vou voltar a olhar pra mim. Aí eu voltei pra Perfeito. academia e comecei há um mês atrás o boxe, que o boxe é muito legal. Tipo assim, tu pode estar estressada como for, tu vai pro boxe. Passou. Descarrega Conta tudo tudo lá. no saco. Descarrega tudo no saco, meu irmão. Fora o circuito que ele faz, que é estilo crossfit. Que Aham. não sei se vocês sabem que o cross, esse circuito de crossfit, ele começou no funcional do boxe. Foi a partir daí que ramificou pro cross. Então tem esse circuito todinho no Legal. boxe. Tem esse circuito todinho, ele sempre faz lá. E é muito legal. Então, depois que meu filho tá com saúde, beleza. Agora deixa eu alinhar os meus chakras aqui na minha saúde. Perfeito. Então é isso. Aí agora eu me permito uma vez no mês, que é o mesário da criança. O mêsversário da criança. Legal. Aí eu me permito, como uma coisa em outra. Mas como sempre eu tô lá organizando, eu quase nem como, menina. Eu tô mais... Toma aqui, leva aqui, toma aqui. A gente quase não E é come. muito interessante isso, que é uma bandeira também que a gente levanta sempre aqui, eu e a Jami. Vão acontecer os problemas da vida e você às vezes vai dar uma baixada naquilo que você estava se organizando, você estava indo bem. E ok, saiba respeitar e acolher. Poxa, era o teu filho, ele estava precisando de ti naquele Deus o momento. livre. Então você vai mover mundos e fundos para aquilo. E foi um período. O importante é o que tu tá fazendo agora. Não, hoje eu vou já vou voltar, eu vou reorganizar minha alimentação. Porque a vida vai ter desses altos e baixos. A gente falou a Jami falou uma frase aqui, você não vai parar a sua vida pra você emagrecer ou viver esse processo. Não, o processo ele vai caminhar junto com as outras coisas da tua vida. O importante é sempre voltar. Sempre que me perguntam, Ludmila, como foi esse tempo? Tu conseguiste? Tu fizeste tudo direitinho, tudo perfeito, foi tudo... Não, gente. Não, eu tive altos e baixos, assim como tudo na nossa vida. A diferença foi que eu segui, eu continuei, eu persisti e eu fui e consegui, né? Tem dia que é 100%, tem dia que é só 10%, Total. tem dia que é 50%. O importante é ir, né? Perfeito. Tem dia que a gente vai feliz, tem dia que vai com ódio. Aí ela faz com ódio. É isso Aí mesmo. pronto. Gente, pelo amor de Deus, somos seres humanos. Eu amo treinar, eu propago isso porque eu amo. Mas tem dias que eu também não tô legal. Não tô Mas afim. qual é a diferença? Vou. Ou então, se acontecer, que é muito difícil de não ir, no outro dia eu já tô lá. Tem dia que tu vai só pra tu conversar com a tua amiga. Gente, mas É uma terapia. É verdade. total. Socializar faz parte, né? Eu acho que isso, em relação ao crossfit, essas aulas coletivas, o boxe, é o diferencial. Porque normalmente a gente fica um pouco mais sozinha na academia, né? E aí, quando a gente vai pra esses... Principalmente se tu vai nos mesmos horários, aí é a um mesma vínculo. galera. Já tem a tua né? galera. Cria um Aí, vínculo, total. isso ajuda, é muito bacana. Principalmente pra nós que somos mães, a gente fica muito tempo em casa, né? Às vezes só vai de casa pro trabalho, de casa Muito pro trabalho, só no de casa pro papel de trabalho. mãe, né? É, É mais com importante. bebê. E quais são os passos, Isis, daqui pra frente? Tu quer falar sobre quanto tu já perdeu, qual tuas metas daqui pra frente? Tu tem uma meta de Cara, eu peso? tava com quase 100. Eu tô com 90. Eu pisei, acho que tem uns 4 dias. Tô com 93. Eu tava com 98 e quase 99. Então já reduzi bastante. Legal. Depois que o neném saiu, comecei a partir daí. Uhum. Tava com quase 100, desci pra 93.
agora que eu vou voltar com os treinos regulares, né? Não sei, mas a minha meta é pelo menos chegar ali nos 70. Sabe? Tá ok. Até porque, assim, não tem como, depois de quase, sei lá, 7 anos, eu voltar para os 66 com a rotina que eu tenho hoje. Com o neném e tudo mais. E quando a gente tá com criança pequena, tudo acontece. Tudo pode acontecer. Se eu tenho um compromisso 10 horas, eu tenho que começar a me articular, assim, 6 da manhã. Para poder funcionar o negócio ali às 10 horas. Porque tudo pode acontecer. Eu já cheguei a desmarcar compromisso porque o neném acordou com a barriguinha distendida, ruim, e eu não sabia nem o que era. Primeira criança, bebê, né? Aí eu liguei pra médica dele, ela falou, olha, ele tomou a vacina? Tomou. Tipo, 2 dias depois foi dar reação. Sempre dá. Entendeu? Foi da reação do abdômen distendido, que é a gotinha do rotavírus. Então tem toda uma situação. Mas assim, com o neném, ele me deu mais gás. O gás que eu tenho hoje de treinar não era o gás que eu tinha ontem, antes dele, sabe? Legal. Não é. Aí eu vi até uma mãe postando a rotina dela pra treino. Ela acordando 4h10 da manhã, organizando tudo, deixando criança na escola. É uma que tem 3 filhos. Acho que eu vi esse deixando vídeo. criança na escola, organizando e até incluindo mesmo. Já vi, tipo, tem uma vizinha que até tô conhecida. Uma vez ela levou a neném dela, a Eva, pra treinar com ela lá na academia. Ela é do cross, né? E ela deu um start no cross justamente pra cuidar da neném. Pra ter mais tempo com a neném, mas ela não deixou de se movimentar. Isso. Tá indo pra academia e tudo mais. E com o tempo as coisas vão se É alinhando. legal ouvir esse outro lado, sabe? Eu não sou mãe, né? Então, mas eu tenho muitas alunas que são mães e eu vejo todo o movimento para fazer aquele negócio dar certo. Então é legal ouvir esse outro lado, que às vezes a gente ouve muito relato de como um filho muda a vida da mãe, não para um lado só positivo, né? Para um lado de atrapalhar os afazeres da mãe. Então é muito legal ouvir que ele te deu mais gás ainda Muito, para pra estar tudo, bem, para tudo. ele, por vocês, né? Legal. Pro trabalho, pra questão da produção de conteúdo, porque assim como tu trabalha como personal, tem dia que tu não quer treinar, a gente que trabalha com internet, tem dia que a gente não quer gravar. A criatividade não vem. Não vem, é tanta, ai, tenho um compromisso aqui, eu tenho um compromisso ali, quando vê, já foi. E com ele, eu falei, não, agora que o neném já tá em casa, tá tudo bem, tá saudável, eu tô treinando tudinho, eu vou começar a produzir conteúdo com mais constância. Até criei um quadro novo, que foi o do sapatinho. E deu super legal. certo. Então agora eu me obrigo a gravar pelo menos de 2 em 2 dias, ou todo santo dia, se tiver um assunto que eu acho interessante. Tipo, saindo daqui agora, no carro já tem um que eu vou gravar. Um roteiro que eu já fiz ontem de madrugada, Legal. depois que ele dormiu. E é assim, a mãe É. não dorme quando a criança dorme, a mãe organiza outras coisas quando a criança dorme. A mãe vai ser mulher quando a criança dorme, né? Exatamente. O tempo dela é de mulher, que é o tempo de mãe é whatever, sempre. Então, ele me deu mais gás. Para as mães, eu acho que fica até essa mensagem, né? Se cuidar mais, para viver mais com os filhos, para viver mais experiências com eles. Por exemplo, a minha mãe, ela teve uma vida totalmente desregulada. E isso influenciou para ela morrer cedo. Total. Minha mãe começou a beber muito cedo, começou a fumar muito cedo. Nunca vi a mãe fazer atividade física nenhuma diferente do meu pai. Que até hoje meu pai, ele tem a Kombi dele e tem a bicicleta. Tem dia que eu falo, vem aqui. Não, vou de bike. Tá Vou se de bike. movimentando. Meu pai vai fazer 60 anos e ele é super de boa, assim, sabe? Não tem exatamente nada. E nem terá. Então, ele vive me mandando, menina, ele é o mandador de link, me mandando receita saudável, exercício pra coluna, exercício pra lombar, não sei o que. Falei, pai, era pra tu fazer nutrição. Não eu, ou no mínimo, assim, um negócio de uma educação física. Ele vai ficar bem orgulhoso quando Ele me manda foto, olha, treinei hoje na sala dele. Treinei hoje. Égua, muito legal. Menina, ele é uma bênção. Agora ele me manda... Nasceu o neném, ele me manda alimentação pra criança. Um monte de link do Facebook, eu nem entro. Bem coisa de pai. Mano, eu te juro. Ele é assim, legal. então ele incentiva bastante mesmo a questão da saúde. Minha sogra também
mesmo com a falta de conhecimento sobre alimentação, ela se movimenta todo santo dia. Isso reflete hoje. Ninguém diz que ela é mãe, ninguém diz que ela é vó, principalmente. E ela treina desde muito nova, desde acho que os 16 anos dela. Nossa, Muito legal. provavelmente uma época que a gente quase nem ouvia falar. Nada, minha irmã. Chamava de malhação. Era malhação. Eu vou malhar, vou pra malhação. Mas ela treina desde Perfeito. muito nova. E ela já teve um grau de obesidade antes do meu marido, né? Então, depois que ele nasceu e tal, ela começou a treinar e não parou mais. Legal. Então, Legal, Isis, conhecer tua história. A gente vai ficar na Sim. expectativa, acompanhando lá no teu Instagram, teu processo. Eu até postei, o meu projeto é o Zero Artéria Entupida. É. Nem o Graciane mais. é isso, Muito é bem. saúde, cuidar da saúde, né? Pra ter longevidade. Às vezes a gente olha para a saúde, a perda de peso, a estética, ela vem como consequência. Exato. Sim, às vezes tu nem te toca que, tipo, a roupa já entrou. Tu é tão focada naquilo ali, principalmente quando tu cria uma comunidade do que tu fazes. Tipo, eu tô vendo muita galera focada na corrida. Sim. Como nunca, minha Aham. irmã, como nunca. Aham. Antes a gente só corria do ladrão. Agora não. Galera da corrida, 5 da manhã, eu e minha A equipe da gangue de manhã corrida, a cedo. gangue da corrida. E eu acho muito bacana, acho super interessante, adoro acompanhar. Ih, bater a campa. Adoro acompanhar, mas é muito bacana que as pessoas, elas criam uma comunidade e viram um estilo de vida. Perfeito. Eu quero engatar nesse estilo de vida aí, Bora, valendo. então eu vou te convidar Olha, ela para é tu ir da lá corrida. na corrida. Ó. Até o Igor Palheta, amiga, pois uma seguidora me parou, tu tem que puxar a Isis pra corrida. Será que eu consigo correr 10 quilômetros? Não, mas pelo menos 1 quilômetro. Consegue. Devagar a gente vai. Tá sim. Tá aí, é uma meta. Eu Vamos quero um apostar dia nesse correr, eu projeto. quero um dia correr, tô te Me falando. chama. que eu vou Vamos, assistir. tá. Embora. A gente pode, eu sempre falo que é legal a gente, assim, estipular uma prova. Por exemplo, você nunca correu, então a gente pode ver uma prova de 5 quilômetros, mais tranquilo. Um utinga da vida. Não, uma prova mesmo, Uma tipo prova. um evento. Ela quer começar Ah, a prova. calma. Já tem tá que ter pensando. já tem que ter determinado um evento, uma prova. Tá. Vamos, sei lá, dar 5 meses para você se preparar para essa prova de 5 quilômetros. Porque quando tu tem um objetivo certo, isso te ajuda a manter. Se tu não tiver uma prova, tu fala, hoje eu não vou. Porque é difícil Não tem acordar uma meta cedo. a alcançar, né? Eu acordo 4h10 para ir pra corrida, porque sai 5 horas. 5 horas tem que estar lá aquecendo. Então, imagina, se eu não tivesse uma meta assim, 4h10 Ainda eu não ia estimula a correr. disciplina. Exatamente, mas é pra isso que tu precisa ter uma meta, pra ter a disciplina. Porque se não tiver, eu vou numa outra. Outro dia eu faço, outro dia eu faço. Acaba o ano, tu não fez ainda 5 quilômetros. É verdade. Tá aí, eu vou. Então pronto, tá prometido, Start. hein? Fala com o Igor. Eu vou falar com ele. Ele Vê- sempre vai também. Pois é, ele tá indo em todas. Pergunta pra ele quando vai ter assim uma prova, de repente, lá pra agosto. Agosto, Pra setembro. me preparar. Pra tu ter tempo de te preparar. O boxe ajuda muito no condicionamento. Com total. Muito. Total. Muito mesmo. E é isso. Então é isso, tá prometido, hein? Obrigada, vai. Aí a Lud Isis. vai também, vai nós três. Bora. Muito Todo mundo obrigada. na corrida. Então Vamos. pronto. Tchau, gente. Até a próxima.